Olá, boa noite. Novamente aqui, né? Para mais uma live. Quem já chegou por aí? Haha, cadê você aqui? Teruco. Faltou você aqui, hein, Teruco? A Nete e a Lele. Tetê. Ah, tá. Olá, boa noite. Oi, Érica, cadê você aqui? Oi, Gisele, boa noite. Eriquinha, saudade de você. Oi, Sofia. Dirinha, tudo bom? Oi, Eriquinha. Oi, Dioneide, boa noite. Oi, Paulinha, tudo bom? Oi, Rô, tudo bem? Saudade de você também. Ai, Gi, espero que você goste. Hoje a gente vai falar de alguns ingredientes na confeitaria, né? A gente vai desvendar alguns ingredientes que as pessoas têm dificuldade. Ah, ok. Oi, Rosemary, boa noite. Olá, Ricardo, boa noite. Claro que eu lembro de você, Paulinha. É claro que eu lembro de você. Você não vem tomar café comigo? Ok, Dirinha. Prepara aí nosso almoço de amanhã. Oi, Sandrinha. Oi, Argeno, boa noite. Gente, tudo bem aí com vocês? Espero que tenham passado uma boa semana. Né? Vamos a mais uma live. Hoje o nosso tema é desvendando os ingredientes na confeitaria. Né? Tem muita gente que tem dificuldade, né, com os ingredientes, principalmente daqui do Japão, né? E a gente vai falar um pouquinho desses ingredientes, né, dentro da confeitaria, né? E aí as dúvidas vão perguntando, tá? Se não der tempo de responder aqui, depois eu respondo. Tá? Principalmente as pessoas que têm dificuldade, né, de ingredientes para bolo, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí, ok? Bom, mais uma vez a gente aqui, né? E mais uma vez agradeço o Portal Me pelo espaço, pela oportunidade. Oi, Simone, tudo bem? Olá, Júnior. E a oportunidade da gente tá aqui, né? E pelo espaço que nos cede para a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento para você e das dicas que a gente tem aqui, né, para o seu dia a dia, para o seu trabalho dentro da culinária, da confeitaria, tá? Oi, Sandrinha, boa noite. Bom, então vamos lá. Ah, eu esqueci o microfone. O som tá bom? Eu vou pegar o microfone rapidinho, tá? Pronto. Acho que fica melhor com o microfone, né? O som tá bom? Ok. Eu vou botar o microfone que eu acho que fica melhor ainda, né? Então vamos lá. Pra gente começar, quem tem muita coisa hoje pra falar. Vou passar pra vocês. Bom, então, obrigada a você, né, de estar aí, cedendo um pouquinho do seu tempo. Sei que tempo é precioso, né? Mas obrigada mesmo. Obrigada, Fernanda. Então vamos, né, ao que interessa.
Então vamos lá, gente. São vários ingredientes que a gente usa. Eu vou falar hoje especificamente da confeitaria, tá? Obrigada pelos coraçõezinhos. E tem muita gente que tem dificuldade, né, com esses ingredientes. Então, se vocês puderem ir compartilhando, é legal, né? Porque vai alcançando mais pessoas e a gente vai tirando dúvidas de mais pessoas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar da base da confeitaria, né? Que é o açúcar, né? É o principal ingrediente dentro da confeitaria, né? E existem vários tipos de açúcar, tá? A gente vai falar aqui de alguns tipos, os principais, né? E para que serve? Então, o açúcar mais comum, eu vou começar seguindo a sequência do processamento do açúcar, tá? Então, do mais puro até o mais refinado, ok? Então, vamos lá. Não sei se vocês conhecem, eu sei que muita gente conhece o açúcar mascavo, né? Eu vou virar aqui a tela, que fica melhor para vocês verem. Só um pouquinho, meninas. Ó, esse é o açúcar mascavo, tá? Ele é o açúcar, ó, ele é o açúcar mais puro que tem, tá? Ele chama Kurosato, ok? Não se preocupem que eu tô terminando ainda o post, porque eu quero fazer um post assim bem completo pra você. Então eu tô terminando o post, mas no máximo segunda-feira eu vou colocar lá que vai ter tudo, tá? Especificado, nome japonês, ok? Então, ó, o Kurosato, que é o açúcar mascavo, tá? Esse açúcar, ele é um açúcar puro, tá? Ele apenas, a cana, o caldo da cana é cozido e ele é seco. Então ele é cheio de, entre aspas, impurezas, né, do próprio açúcar, da própria cana. Ele tem um sabor muito forte, né? Eu gosto, né? Baiana, né? Nascida na Bahia e cresci comendo rapadura, tem que gostar, né, gente? A rapadura é esse açúcar, aquelas pedrinhas, né? Então, esse é o açúcar que não foi processado, ok? Então tem receitas que pedem um açúcar com esse sabor, tipo pão de mel. O pão de mel, ele tem que ter esse sabor do açúcar mascavo, né? Então ele é feito com esse açúcar mascavo. Então tem receitas que pedem. Qualquer receita dentro da confeitaria, você pode substituir um açúcar branco por um açúcar escuro, né? Na mesma proporção ou vai a gosto. Você vai, né, vendo o seu paladar aí, né, para mais doce ou menos doce, mas ele pode ser substituído, tá? Então, ok, aí o Kurosato, tá? O açúcar mascavo, ok? Aí depois, o que acontece? Esse açúcar, ele vai passando por um processamento, né? E ele vai sendo refinado. Então, depois do Kurosato, a gente tem esse aqui, que ele chama Soto, né? Esse açúcar, ele é o açúcar que, na tradução do japonês, cru, tá? Então, ele é o açúcar cru. Ele é um açúcar, olha os granulozinhos dele, tá vendo? Ó, ele parece um açúcar granulado, aquele o cristal, mas ele é marronzinho, tá dando pra ver? Tá? Esse açúcar aqui, quando você sente o cheiro dele, gente, ele cheira cana, né? Cana de açúcar, tá? Então, esse açúcar, na verdade, ele foi muito pouco processado. Então, depois do Kurosato, né, do mascavo, esse aqui sofreu um pouquinho de processamento, só para tirar as impurezas maiores, né? E aí, ele vira esse açúcar aqui, que é um açúcar super saudável também. Esse aqui, ele é o mais saudável, né? O açúcar mascavo. Porque ele não sofreu processamento, então ele é rico em nutrientes, ok? Esse aqui também, tá?
ele é um pouquinho processado, mas ele não tem nenhuma adição química, tá? É só para retirar as impurezas. Depois desse aqui, ele vem o que eu chamo de brown sugar, que é açúcar marrom. Na verdade, esse aqui, ele tá dentro do açúcar marrom, né? Mas esse aqui, ele é mais puro do que esse aqui, por exemplo. Esse vocês devem conhecer, né? O da caninha. Deixa eu virar a tela. Ah, não. Em qualquer supermercado tem, tá, gente? Ó. Tá? Esse aqui é o açúcar da cana, né? Ele é chamado de brown sugar. Ó. Tá vendo? Ele é mais fininho, né? Então, ele já passou por um processamento maior do que esse aqui. Né? Mas ele, quando você come, ele ainda tem um sabor forte da cana, tá? Então, ele já foi um pouco mais processado do que esse. E aí, ele vai clareando, tá vendo que ele é mais claro? Né? Olha só a diferença. Ó. Cadê? Ó, né? Então, ele vai clareando. Então, à medida que o açúcar vai clareando, né? Isso quer dizer que tem processos químicos, né? Aí, tá? Então, ele vai se tornando menos saudável. Mais processado, menos saudável, ok? Então, esse é o brown sugar, tá? Que é o açúcar marrom. Querem sentir o cheiro, meninas? Maravilhoso. Bom, as meninas estão aqui, elas estão sentindo o cheiro por vocês, tá? Já que vocês não podem, mas é muito gostoso, né? O cheirinho. Hã? Posso dar uma lambidinha? Pode. Vocês podem dar uma lambidinha, pode. Esse aqui, se quiser abrir, ó, pode abrir, tem tesoura ali. Tá? E aí, então, ele vai continuar sendo processado para ir clareando e para ir refinando. E aí, depois desse aí, a gente vai ter, ó, o granil, né? Que é o açúcar granulado, tá? Ou açúcar cristal. Na Bahia a gente chama muito de açúcar cristal, né? Porque ele tem uns cristalzinhos, né? Ó, olha, cadê? Tá? Então é aquele açúcar bem soltinho, tá? O granil, ok? Então, olha só a diferença, ele já tá bem branco. Então, isso quer dizer que já teve muita química aqui para ele chegar nisso aqui, né? Porque o açúcar normal, a cor do açúcar normal, bruto, é esse aqui. Gente, hoje eu tô confusa com a câmera, desculpa. Não é, ó, tá? E olha para chegar esse aqui, ele foi refinado, foi processado e chegou nesse aqui, tá? No granil, né? E aí esse vai passando por mais o processamento e ele vai chegar nesse aqui, tá? Esse aqui, no Brasil, ele tô dando bronca nas meninas aqui. Ó, esse é aquele do Japão. Ai, meu Deus, aqui, né? Então ele é mais molhadinho, né? Esse aqui, ele corresponde ao açúcar refinado do Brasil, tá? Então, depois do granil, né? A gente vai ter o açúcar refinado, tá? Que é esse aqui, que é o açúcar comum aqui do Japão. Tem receitas, por exemplo, tem receitas minhas de bolo que eu tenho que fazer com o granil. E outras que eu tenho que fazer com esse aqui, porque dá diferença na textura. Então, depende da receita, às vezes dá diferença, tá? Então, esse é o açúcar refinado, ok? E aí, ele vai sendo processado mais ainda. E vai chegar nesse aqui, que é onde eu queria chegar. Esse aqui é o sugar powder, ó. É o açúcar refinado mesmo, né? O açúcar em pó, tá? É aquele pozinho bem fininho. Agora, a dica daqui do açúcar que eu quero dar pra você é a seguinte. Todo mundo conhece aqui o açúcar, o sugar powder? Não, Nath? Não, primeira vez. No Brasil, a gente tem açúcar... Ah, eu vou voltar aqui um pouquinho. A Sofia
tá perguntando qual seria o demerara do Brasil. Olha, Sofia, esse aqui. Sotô, tá? Esse é o demerara do Brasil, tá, gente? Sabe onde eu comprei esse? No Caldi, né? Aquela loja Caldi, do cafezinho lá. Mas eu já vi ele até em supermercados normais, agora já tem. E ele não é caro. Acho que é 200 e pouco, né? 500 gramas. Claro, é mais caro que o outro. Gente, quanto mais puro o açúcar, a qualidade é melhor, ele é mais caro, tá? Então, esse é o demerara, tá, Sofia? Imagina, Gisele agradecendo pelas dicas valiosas. Gente, é um prazer tão grande dividir com vocês essas dicas, né? E eu quero dividir muito mais, tá? Então, esse é o demerara do Brasil, ok? Que chama Sotô. Vai ter a fotinha, vai ter todas as informações lá depois no post, tá, gente? Não se desesperem que vai estar lá, ok? Então, vamos lá. O açúcar em pó, que é o sugar powder. No Brasil, tem eles usam dois termos. O açúcar de confeiteiro e o açúcar impalpável. Já ouviram falar? Açúcar impalpável e açúcar de confeiteiro. A Gisele está perguntando se o demerara não seria um grânulo mais grosso. Esse aqui, ele é grosso, né? Mas assim, depende do fabricante, tá? Então, eu já comprei ele, que o grão é bem mais grossinho. É a mesma coisa desse aqui, ó, do granil. Né? Dependendo da marca, você vê a granulação mais fina, uma granulação mais grossa, tá? Mas ele é o demerara, tá? Tem marcas que a granulação dele é mais grossa, né? E ele é um açúcar que ele demora mais para derreter, ok? A Maria lá está perguntando se o açúcar mascavo é melhor do que o demerara? Olha, em termos de nutrientes, né, de ser saudável, né, a Maria Lira tá perguntando se o açúcar mascavo é melhor que o demerara. O açúcar mascavo é o mais saudável, porque ele é o puro, então ele tem todos os nutrientes, né, ele não foi processado, tá? Então ele é o mais saudável, ele é o melhor. Agora, tem muita gente que se incomoda com o sabor forte, né? Eu, sinceramente, acho assim, depende da receita. Tem receitas que não combinam o sabor dele, então tem que saber usar, né? Quando você usa normalmente receitas com chocolate, ele fica excelente você usar o mascavo, tá? Então, em segundo lugar, em termos de mais saudável, é o demerara, o Sotô, tá? Esse por quê? Porque ele não tem adição de produto químico ainda. Ele só foi processado um pouquinho para tirar as impurezas maiores. Quando você pega o mascavo, gente, que você derrete ele, você vê assim umas coisinhas pretas da cana, né? É normal, são as impurezas que a gente fala. Esse aqui, ele já não tem essas impurezas. Então, ele, na verdade, ele passou por um primeiro processamento só para tirar as impurezas maiores, né? Do açúcar mascavo, ok? Tá. E qual é o menos saudável? Ó, o açúcar de confeiteiro. Quanto mais fino, menos nutriente ele tem, menos saudável ele é. Então, o pessoal, né, que tem uma preocupação com a alimentação e tudo, esse açúcar aqui, o demerara, né, ele, por exemplo, ele não dá aquele pico da glicose. Quando você... Ele é menos do que, por exemplo, um açúcar granulado. Tá? Um açúcar cristal, né? Que quando você come, dá aquele pico da glicose, né? Esse aqui não, né? É mais lento. Então, ele realmente é um açúcar mais saudável, tá? Então, vamos lá. Açúcar de confeiteiro e açúcar impalpável, né? O açúcar de confeiteiro, ele é 100% açúcar. É você pegar o açúcar granulado e bater no liquidificador lá até ele virar pó. Esse é o açúcar de confeiteiro, puríssimo, tá? O que é o açúcar impalpável? O açúcar impalpável é o açúcar de confeiteiro com uma quantidade de amido de milho, tá? Então, ele tem uma adição do amido de milho. Por quê?
O açúcar de confeiteiro, como ele não tem um amido, ele empedra, né, um pouco quando você abre, né? O açúcar impalpável não, ele é um pó bem mais fininho e ele não empedra, porque ele tem um amido de milho que absorve a umidade e não deixa ele endurecer, tá? Agora, olha o problema aqui no Japão, que é o que as pessoas têm muita dificuldade. Vamos lá. O açúcar, esse açúcar aqui, tanto o açúcar impalpável quanto o açúcar de confeiteiro, aqui no Japão ele é chamado de sugar powder, ó, sugar powder, tá? Como é que você vai saber que é um açúcar de confeiteiro e um açúcar impalpável? Por que que eu falo isso, gente? Porque tem receitas que você só usa açúcar de confeiteiro. Se você usar um açúcar impalpável, por exemplo, dá diferença na receita, né? Uma delas é o macarrão, né? E assim, se tem pouco amido de milho no açúcar de confeiteiro, não vai interferir muito. Mas se ele tem uma quantidade maior de amido de milho, o macarrão, por exemplo, sabe aqueles biscoitinhos lá coloridinhos, né? Caros, que o pessoal gosta muito. Se você usar um açúcar impalpável, que tem uma quantidade maior de amido de milho, ele vai rachar quando for assar, né? Então, porque ele seca mais, tá? Então, dependendo da receita, você tem que usar o açúcar de confeiteiro ou o açúcar impalpável. Mas aqui no Japão, os dois, se você chegar numa loja e falar sugar powder, né? Eles vão te dar o açúcar impalpável. Sabe por quê? Porque é o comum daqui. Como é que você vai saber que ele é impalpável? Para quem sabe ler, olha aqui, ó, o que que tá, deixa eu achar, ó, constate. Constate é amido de milho. Então, se ele, olha aqui, ó, granil, né? Lembra do açúcar cristal, né? O granulado. E constate. Se ele tem constate, ele é açúcar impalpável. Então, qualquer supermercado que você chegar aqui no Japão e pedir e comprar um açúcar, um sugar powder, ele é o açúcar de confeiteiro. Então, você sabe que ele vai ter constate, amido de milho na composição, ok? Agora, como é que você... E não vende, por exemplo, o açúcar de confeiteiro puro, ele não vende em lojas normais, só em lojas de confeitaria. Lá no post vai ter algumas lojas, tá? Indicação de algumas lojas de confeitaria que eu compro, né? E eu vou passar para vocês. Como é que eu vou pedir, comprar um açúcar de confeiteiro, por exemplo? Eu não quero com constate. Eu vou chegar na loja e eu vou pedir, por exemplo, sugar powder, aí eu vou falar Hyaku Pacento, né, 100%, ou constate Haitenai, né, você, né, tem que pedir ele 100%, puro. Aí, você tem certeza de que ele é o açúcar de confeiteiro. Beleza, então? O açúcar, tudo bem aí? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Pois é, a Kemi, né? A Kemi tá falando que nunca ouviu falar só do impalpável, né? Então tem os dois, dependendo da receita, você realmente precisa de um ou de outro. A Maristela Simone tá perguntando do que é feito esse açúcar. É açúcar da cana, mas ele passou pelo refinamento, né? Ó, ele era assim, ele foi processado 1000 vezes aí para chegar nisso aqui. Né? Então ele vai sendo processado com adição de produtos químicos, né? Para ele chegar nisso. Sabe, ele vai sendo tipo lavado, né? Vai sendo lavado e vai secando. E ele vai dando isso aqui, tá? Então esses açúcares aqui que eu mostrei para vocês, eles são feitos da cana de açúcar. Agora tem açúcar da beterraba também, né? Aqui, mas o normal, né? Normalmente o que a gente usa é o da cana de açúcar, ok? A Maria Lira, deixa eu ver. Ah, tá. Ela tá falando que ela tá afirmando que o mascavo é o mais saudável. É isso mesmo. Tá certinha, Maria. Tá? Então, podemos passar pro próximo? Vamos lá? Então, vamos. O próximo, a gente vai falar de uma outra coisa que as pessoas também têm muita dificuldade em comprar e usar aqui, né? Que manteiga, margarina, né? Qual é o melhor, tá? A manteiga, ela é feita ela é de origem animal.
A margarina é de origem vegetal, então ela é feita de óleo de soja, óleo de milho, né? A manteiga não, ela é feita lá do leite da vaca, tá? Ela é de origem animal. Então é óbvio que a manteiga ela é mais saborosa, né? Ela tem uma qualidade melhor, tá? O que que faz na receita? A manteiga, numa receita de bolo, por exemplo, ele vai deixar o bolo mais macio. Além do sabor, né, gente? Que dá um sabor maravilhoso. Então, a manteiga, ela dá sabor, ela interfere na textura. Então, ela deixa um bolo, uma receita mais macia, né? Dá uma maciez e dá brilho. Então, por exemplo, você usa manteiga numa ganache de chocolate, ela dá brilho, né? Além de sabor e além de deixar a ganache bem mais macia. A margarina, por sua vez, né? Ela é uma gordura vegetal, então a qualidade dela não é boa, ela não é considerada saudável, tá? E então, quando você usa, por exemplo, quando você troca uma manteiga por uma margarina num bolo, por exemplo, o que que acontece com o bolo? Ele fica mais seco, tá? Então a margarina ela dá essa textura mais seca, tá? Nas receitas, né? E aí os alunos eles sempre perguntam: posso substituir? Eu não uso margarina, gente, desculpa, não é frescura, é porque é qualidade, né? Então assim, sempre os alunos perguntam: posso substituir a manteiga pela margarina? Poder pode, mas não vai ter o mesmo resultado, não vai ter o mesmo sabor, não vai ter a mesma textura, né? Mas pode, né? Agora, e existe no mercado e dentro da confeitaria 2 tipos de manteiga, 2 tipos de margarina, né? Eu não vou ter a foto aqui de todos, mas lá no post tem, tá, gente? Então, essa daqui, que é a manteiga comum que vem no supermercado, a manteiga em japonês chama bata, tá? E a margarina chama margarin, né? Tem um ripado aí. Tá? Então, a manteiga, tá? Ela tem manteiga com sal, manteiga sem sal, margarina com sal, margarina sem sal. Qual é a diferença? E às vezes, numa receita você vê lá, manteiga culinária, margarina culinária, o que que é isso? É a manteiga sem sal, a margarina sem sal. Deixa eu ver aqui que alguém está com dúvida do açúcar, peraí. A Kemi está falando, a Sofia, vamos pela sequência, ela está perguntando do açúcar gelado. Gente, o açúcar gelado aqui, no Riacuen, até no Seri, até tem uns pacotinhos pequenininhos, né? Ele chama de donut sugar, tá? Donut sugar, que é açúcar para donuts, né? Que é usado é o açúcar gelado, né? Então, em lojas de confeitaria também acha, se você chegar e pedir donut sugar, eles vão te dar o açúcar gelado, é aquele que não derrete, né? No Riacuen tem um que vem um pacotinho assim, que ele está escrito Nakanai, né? De não chorar, quer dizer, de não derreter o açúcar, tá? Então, tem também aqui, que é o açúcar gelado. A Kemi Sano, ela tá falando que o açúcar de confeiteiro tem, mas é pequenos saquinhos, nos supermercados vende pequeno. Esse da Gaban, tipo no Amica tem, né? Em lojas assim de confeitaria. E eu compro em lojas de confeitaria mesmo, que vende produtos de confeitaria, que eu compro o pacote, tem de 1 kg, 2 kg, 5 kg, né? Quantidade maior, que sai bem mais barato. Porque olha, 1 kg do açúcar impalpável, que é o normal daqui, ele tá 400 e pouco, né? Se você for comprar aqueles pacotinhos, sai muito caro, tá? Mas lá no post eu vou colocar, tá? Indicação, ok? A Gisele está perguntando se pode trocar a manteiga pelo óleo de coco. A questão a Gisele perguntando se pode trocar manteiga pelo óleo de coco, né? Pode, né? Mas pensar assim, são gorduras diferentes. A manteiga é de origem animal, o óleo de coco é origem vegetal. Então, vai ter uma mudança na textura, né? Pensar que óleo, né, vai deixar a massa... se a receita vai manteiga, você substitui por um óleo vegetal, ele vai deixar a massa um pouco mais seca. Mas pode, tá? Não é a mesma coisa da margarina, tá?
Pode. Eu amo aquele, né, o saborzinho do óleo de coco, ok? A Sofia perguntando, tem margarina para folhados no Japão? Olha, se procurar tem, eu nunca procurei porque a gente faz a nossa própria manteiga, né? Para folhados, tá? Então vamos lá. Então manteiga e margarina, tá? Então essa daqui, que encontra em supermercado comum, né? Batá, ela tá escrita, ela é chamada moen batá, né? Então ela tá escrita aqui, ó, que ela não tem sal, tá vendo, ó? Ela tá escrita em inglês, sem sal, tá? E normalmente quando tem esses 5 candis, né, que né, de sem sal, é a manteiga culinária. Agora, tem essa mesma caixinha, deixa eu me achar aqui, socorro. Aí. Ó, tem a mesma caixinha sem essa parte azul aqui, que é a manteiga normal, que é a manteiga com sal. Agora, qual é a diferença da manteiga e tem a margarina? A margarina no supermercado, sabe uma que é vermelhinha, que tá escrito cake, que tem um bolo de morango? Aquela é a margarina sem sal, né, para culinária, tá? Mas a manteiga e a margarina sem sal, ela não, a culinária, por exemplo, não é só porque ela não tem sal, né? Ela tem menos água também. Então tem receitas, né, que a quantidade de água que tem dentro da manteiga, da margarina, interfere. Então quanto menos água tiver, dependendo da receita, melhor, né? Agora, igual no Brasil, né? Não sei se tem alguém do Brasil aí hoje. É igual no Brasil. Quanto melhor a manteiga, a qualidade da manteiga ou da margarina, menos água ela tem, mais cara ela é, né? Então no Brasil é a mesma coisa. Se você tem uma manteiga que tem uma quantidade bem pequena de água, ela é uma manteiga de altíssima qualidade, né? No Brasil chama manteiga extra, né? É uma manteiga que tem menos água, tá? Então ela é mais cara, ok? Mas é de altíssima qualidade, ok? Então manteiga, margarina, dá para substituir? Dá, mas é pensar que vai mudar sabor, textura na sua receita, ok? Deixa eu ver aqui me falando quanta coisa pois é, né? Vamos lá, tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Tudo bem aí, né, pessoal? E se puder, vai compartilhando né? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né? Pra gente ir alcançando mais pessoas e tirando essas dúvidas, tá? E mais uma vez, obrigada por você estar aí. A Suzy entrou agora e falou, Ana, boa noite. Oi, Suzy, boa noite. Você vai estar aqui amanhã, né? Então, vamos lá. Nosso próximo. Eu vou pegar ali na geladeirinha, gente. Olha, é uma coisa também que as pessoas têm uma dificuldade, ó. Creme de leite Roipo, tá? Vou aqui rapidinho na geladeirinha. Olha só. Creme de leite e Roipo, tá? O Roipo no Brasil, ele chama de creme vegetal, tá? Pra quem tá no Brasil. Vamos lá. Vou virar aqui. Esse é o creme de leite fresco, tá? Ele chama, Nama Kurimo, tá? Nama Kurimo, né? Creme de leite fresco, creme fresco. Esse também é o creme de leite fresco, né? Esse tá Fresco Kurimo, né? O Nama Kurimo, tá? Então, os dois são cremes de leite fresco, né? É o que todo mundo fala, é aquele mais caro. É aquele mais caro, mais gostoso. Tem mais gordura. Tem mais... né? Porque... E esse é o Roipo, né? Que normalmente se faz bolo de chantilly, usa o Roipo para bater chantilly. Qual é a diferença de um e de outro? Creme de leite fresco, gordura animal, Roipo, gordura vegetal. Então é como se fosse manteiga e margarina, né? Então o Roipo é feito de gordura vegetal, tá? E o creme de leite fresco é feito de gordura animal, ok? Então, quem que é mais gostoso, manteiga ou margarina? Manteiga, né, gente? Que você come, nossa. Você frita um ovo na manteiga, maravilhoso. Não é outro nível, como diz as meninas aqui. É a mesma coisa.
Se você bate um chantilly com esse, que é mais caro, tem qualidade melhor, né, mais gostoso, ele fica delicioso o chantilly, tá? Agora, se você bate um chantilly com esse, que é o que normalmente boa noite. Normalmente o pessoal faz bolo de chantilly com roipo, né? Ele tem menos sabor que esse aqui, tá? Gente, deixa eu apresentar uma pessoa para vocês aqui que acabou de chegar, né? Hoje ele tá aqui. Nosso youtuber é Anderson Tavares, né? Olá, depois eu vou falar da próxima live. Né? A gente vai combinar certinho, né? Beleza. Vai ser legal. Próxima live a gente tá aqui, ó, juntos, sim, eu juntinhos. E ele, tá? Obrigada, viu, por ter vindo. Bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, então, creme de leite fresco, tá? E o roipo. As confeitarias japonesas, elas usam o chantilly da confeitaria japonesa, roipo. Tem cafezinho, tá? Ela usa roipo não, ela usa o creme de leite fresco. Então as pessoas falam assim, porque bolo de confeitaria japonesa é caro. É caro, porque eles não fazem chantilly com roipo. Eles fazem chantilly com creme de leite fresco, gente. Tá? Pra que japonês usa roipo? Normalmente para fazer decoração em prato, né? Sobremesa. Sabe? Botar aquelas pitanguinhas lá, né? Pra decorar uma sobremesa, tá? Mas normalmente essas confeitarias, elas usam creme de leite fresco. Agora uma coisa importante que eu quero falar do creme de leite é o seguinte, tá vendo que tem uma numeração? Esse tem 40, gente, deixa eu me achar aqui, essa tem 35, ó, tá vendo esse número? 40 e 35. O que significa isso? É a quantidade de gordura que tem, tá? Então, esse daqui, ele tem 40% de gordura. Esse daqui, ele tem 35% de gordura. O que isso interfere na receita? Muita coisa. Tem receitas que não interferem nada, tá? A quantidade de gordura. Mas você vai fazer uma ganache, por exemplo, de chocolate, né? O chocolate já tem gordura. Você vai usar um creme de leite com mais gordura, não vai dar certo. Então, o ideal para fazer ganache, por exemplo, é um desses dois. Ou de 35 ou de 40. Tem cremes de leite que tem 25. 25 é muito pouco, né? Tem cremes de leite que tem 45, 47, tá? Então, vocês vão sempre olhar aqui, ó. Às vezes, ele não vem aqui na frente, mas ele vem aqui, ó, gente. Aprenda a olhar. Tá vendo esse segundo aqui? É a gordura, ó. 40% de gordura. E esse daqui, ó, 35% de gordura. Mentira, tá aqui, ó. Hoje eu tô confusa com a câmera. Tá? 35% de gordura, ok? Então, na hora que você for comprar, dependendo da receita, você tem que reparar isso aqui. A mesma coisa o roipo. O roipo também, ele tem quantidade de gordura, sabia? Tá? Então, quando você for comprar um roipo, que você queira bater um chantilly mais rápido, você pega um roipo que tenha mais gordura. Só que também você corre o risco de perder o ponto rápido também, né? Então, mas se você pega, por exemplo, um roipo que tenha 25% de gordura, é muito pouco. Ele não vai bater um chantilly, né? Ele vai demorar muito. Qual é o ideal? Também nessa faixa, 35%, 40%. Tem uns que são de 36%, né? Mas nessa média, ó, esse aqui é 37%. Então, igual lá, ó, tá vendo? Segundo aqui, ó, 37% de gordura. É um ótimo roipo para bater chantilly, tá? Eu gosto muito de usar esse, né? E ele bate bem, tá? Então, tem que se preocupar com a gordura. E aí, é o que eu sempre falo, posso substituir creme de leite fresco por roipo? Depende. Tem receita, por exemplo, teoricamente, o roipo, que é gordura vegetal, ela não vai no fogo, ela não pode ferver.
isso que a Ken está perguntando, É. pode ser usado no estrogonofe. Pois é, Pode Ken, ser. é assim, vai depender muito da receita. Tem receitas, por exemplo, se você coloca um pouquinho de farinha de trigo, de algum espessante, né? Ele não vai ter problema, né? Ele não vai talhar, né? Mas ele pode talhar. Às vezes, se ele tem uma quantidade de gordura menor, ele não chega a talhar, tá? Então, tem pessoas que falam assim, eu uso estrogonofe e fica bom. Tudo bem, mas teoricamente ele não pode, ele muda a composição dele, tá? Agora, para estrogonofe, recomendo o creme de leite fresco, né? Tá? Então, depende, por exemplo, ganache, né? Os alunos sempre perguntam, posso fazer ganache com roipo? Pode, desde que você use a técnica de não ferver isso aqui, tá? Então, vai depender muito do que você vai fazer. Agora, gente, é pensar que é qualidade, né? É sabor, é textura, né? Se eu quando como, por exemplo, um bolo de chantilly que é feito com roipo, a gente até acostuma, porque a gente come tanto, né? O que faz? O que eu sinto no finalzinho, quando eu como, eu sinto a gordura aqui na minha boca. Quando eu como, por exemplo, um bolo de chantilly feito com creme de leite fresco, eu não sinto esse resíduo da gordura. Então vai de gosto, tá? Mas agora eu sempre falo para os alunos, quem trabalha com bolo, brasileiro que trabalha com bolo, né? Não dá para fazer, por exemplo, bolo com esse creme de leite, porque você não vai achar quem pague seu bolo. Ninguém vai comprar. Né? Né, meninas? Pois é, tem uma boleira aqui, né? E é isso, ninguém vai comprar. Então vai isso aqui, tá? Vai o roipo, ok? Eu, como não faço bolo para vender, então eu tô de boa, né? A Carmelita Silva está perguntando, e o de latinha? É melhor para fazer chantilly? Pois é, o de latinha, para fazer chantilly, ele não bate, ele tem um teor de gordura muito baixo, né? O do Brasil, que você está falando, Carmelita, né? O do Brasil, se for do Brasil, ele tem um teor de gordura baixo. Então, ele não bate chantilly. Tá? O que mais? A Gisele está falando que está amando as explicações. Eu estou amando você aí, né? Me escutando. Legal, gente. Então, ok, creme de leite, posso passar adiante aí? Vamos ver o próximo. Eu vou falar de uma coisa também. Eu vou pôr na geladeira, tá, gente? Porque isso aqui eu vou usar no meu curso de amanhã. Vamos falar de um outro ingrediente da confeitaria que é fundamental e que as pessoas também têm muita dúvida. Tem gente que às vezes fala assim, Ana, eu não consigo fazer um bolo. Aí depois descobre por que não consegue fazer um bolo. O que é? Farinha de trigo. Tá? Então, farinha de trigo. Então, existem as farinhas de trigo para bolo, que a gente chama de farinha de trigo fraca, né? Que eu vou explicar por quê. E a farinha de trigo para pão, tá? Então, farinha de trigo para bolo, farinha de trigo para pão. Qual é a diferença da farinha de trigo para bolo a farinha de trigo para pão? A de bolo é fraca, a gente chama farinha fraca. Por que a gente chama farinha fraca? Olha só. Deixa eu achar aqui onde tá. Eita. Aqui. Gente do céu. Até o final da live eu me acostumo com a câmera, tá? Hoje eu tô perdidinha. Ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Se eu deixar escrito Tampaco. Ó. Tampaco Shitsu. Tá vendo? Quem lê, né? Hiragana. Tá aqui, ó. Tampaco 8 gramas. Ok? Essa é farinha para bolo. Essa daqui é farinha para pão. Olha quanto de tampaco, 12. O que é tampaco? Glúten, tá? Então, e o que é glúten? É a proteína da farinha, né? Tá? Então, tampaco é glúten. A farinha fraca, ela tem menos glúten, né? A farinha forte, ela tem mais glúten. Então, normalmente, a farinha fraca, né? Ela é uma farinha para massas mais pegajosas, tipo bolo,
né? Ou tipo pães, alguns pães que são mais molinhos, né? É feito com a farinha fraca. E a farinha forte, ela tem uma quantidade maior de glúten, que vai formar aquelas fibras, né? Então, são massas mais pesadas, né? Então, essa é a diferença. E aí, tem muita gente que fala, não consigo fazer bolo. E quando eu converso e a gente vai descobrir, ela usa farinha para pão, né? Aí, gente, um bolinho não vai ficar legal. Por quê? O que acontece quando você usa farinha de pão para fazer um bolo? Ele tem glúten, muito glúten. Então, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver as fibras do glúten. A massa vai ficar elástica e o bolo não vai ficar macio, né? Ao contrário do pão. O pão, ele precisa dessa rede de glúten, né? Dessas proteínas, para poder dar maciez ao pão, né? Mas o bolo ele não precisa. Tanto é que quando a gente faz bolo, né, que a gente usa essa aqui que tem menos glúten, a gente não... Vocês já ouviram falar que quando a gente coloca a farinha de trigo, né, e depois o fermento e tudo, não se deve bater muito massa? Já ouviram, meninas? Por isso, porque se você quanto mais você bate, você vai desenvolvendo glúten. Então, a farinha de bolo, ela tem glúten, pouco, mas tem. Mas se você bate, ela tá no meio líquido, tem ovo, né? Às vezes tem leite, dependendo da receita e tudo. Esse glúten vai desenvolver. Quanto mais você bater, mais vai desenvolver o glúten, mais o seu bolo vai ficar pesado, né? Ao contrário do pão. O pão, ele precisa da massa ser batida, sovada, para desenvolver essa rede de glúten, para poder o pão ficar macio, tá? Então, nunca mais errem, tá? Farinha de bolo, farinha de pão, ok? Tem pães, por exemplo, que usa as duas, né? Então, vai depender muito da receita, tá? Do que você quer de resultado naquela receita, ok? Farinha, ok? Vamos lá? Alguma dúvida aí? Não, né? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir? Vamos lá. Outra coisa. Essência. Essência versus óleo. Vocês já viram que existe a essência de baunilha e o óleo de baunilha? Ui, socorro, aqui. Tá? Esse aqui é a essência, esse aqui... Ai. Esse aqui é o óleo. Tá, ó. Banira oiro, banira essenso. Tá? Qual é a diferença? Né? E o que isso interfere numa receita? O óleo, ele é mais concentrado, né? A essência, ela é mais diluída, né? Então, ela é mais fraquinha, ela tem menos sabor. Então, teoricamente, a essência ela é usada para receitas que não vão muito no fogo, ou que vão no fogo, mas que você possa acrescentar no final, né, da receita. O óleo, ele é mais indicado para receitas de bolo que vão no forno desde o início. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um creme, né, um creme de confeiteiro, por exemplo, e você vai usar a baunilha, essa baunilha, a essência, ela vai entrar no final do cozimento desse creme. Aí ela vai dar o sabor, né? Se você, por exemplo, acrescentar no início do cozimento, ela vai evaporar completamente. Então não fica nem sabor, nem cheiro, nem nada. Ela some. Então ela não pode ser muito cozida, porque senão ela evapora, tá? Numa receita de bolo, que não tem como você controlar, né, a hora de você colocar a essência, se no início ou no final do cozimento, porque ele vai para o forno, ele tem que ir desde o início. O óleo, ele evapora menos, né? Tá? Então aqui ele tem água, uma quantidade grande de água, álcool, que evapora muito rápido. O óleo não, ele tem menos, né, quantidade de água. O óleo ele evapora mais devagar. Então, quando você acrescenta numa receita de bolo o óleo, ele vai ficar com sabor até o final, tá? Então, normalmente em bolo se usa o óleo, ok? Vou mostrar de novo aqui. Gente, até o final da live eu me encontro aqui, tá? Ó, tá?
ok? Então, essência e óleo. Aí tem a fava da baunilha. Gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Daí deu o horário, tudo bem, né? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabem de que é feita a baunilha? Alguém sabe de que é feita a baunilha? Aluno meu não serve, hein? Porque aluno sabe. Eu sei de que é feita a baunilha. O Anderson disse que sabe. É feito de um material que fica dentro do corpo do castor. É isso? Não. Ele falou que é feito dentro de um material que fica dentro do castor. Não. Você sabe o que é a baunilha? Não tem a fava da baunilha? Alguém já viu aquela favazinha? Aquele talinho escuro? Caririríssimo. E, gente, é o caule de uma orquídea chamada vanila. Olha que interessante, né? Que chique, né? Uma coisa tão simples, né? Que a gente usa aí, né? Ela é extraída desse caule. Então, a fava da baunilha, quando você acha no supermercado para comprar, ela é esse caulezinho seco. Então, é o caule de uma orquídea. Olha que chique, né? Chiquetérrimo. Então, agora tem que ser caro, né, gente? Porque imagina, né? Para você ter esse caulezinho da orquídea. E a orquídea chama vanila. Por isso que tem, por exemplo, açúcar de vanila, né? O açúcar de vanila é um açúcar que ele tem esse sabor, que é feito com a fava da baunilha dentro lá do açúcar para saborizar. O extrato de baunilha, que é o melhor, é melhor que a essência, é melhor que o óleo, ele é extraído da própria fava da baunilha dentro do álcool, né? Ou de uma bebida forte, né? E aí você vai usando. Então ele é puríssimo, né? E é uma delícia, tá? Mas é caro, né? Então a gente se contenta com o óleo e com a essência, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa bem importante também que eu quero falar para você. Fermento. Vamos falar de fermento? Pra gente daqui a pouco encerrar, né? Que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Vamos lá. Fermento. Então a gente tem fermento para bolo, né? Baking powder, tá? Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui também é fermento para bolo, né? Baking powder. Depois eu vou falar uma coisa interessantíssima que esse aqui tem. Aí a gente tem fermento para pão. Dorai isso, tá? Fermento para pão instantâneo, né? Ele é aquele pozinho instantâneo, granulado, tá? E a gente tem o bicarbonato de sódio, o tansan, que as pessoas têm muita dificuldade. Quando eu devo usar o tansan, o bicarbonato, quando eu não devo usar o bicarbonato, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa importante. Esse aqui, é novo esse aqui, hein? Ele, tá vendo que ele tá escrito aqui, Arumi Free? Ele não tem alumínio. Isso é importantíssimo para nossa saúde, porque normalmente o baking powder, o fermento, ele tem alumínio na composição, tá? E que faz um mal terrível, né? Vai acumulando no nosso organismo. Então, se você for comprar, prefira sem alumínio, ok? Bom, o bicarbonato de sódio. Vocês sabiam que o fermento em pó normal, ele é feito de bicarbonato de sódio, ele é feito de esqueci meu cremor de tártaro. Depois eu posto lá o potinho. Cremor de tártaro, né? Que é um pozinho branco, tá? E ele é feito, e tem amido de milho na composição. Então é assim, o bicarbonato, que é o tansan, quando ele entra numa receita, para ele agir, ele precisa de um ácido, né? O que é esse ácido na receita? Tá? Então, ele sozinho ele não reage. Então, ele tem que ter alguma coisa ácida, que pode ser limão, laranja, vinagre, mel é ácido, e chocolate e chocolate em pó 100%. Na verdade, não é chocolate em pó, cacau em pó 100%, que a gente vai falar daqui a pouco. Sabe aquele bem amargo, que não tem açúcar? Ele também é ácido. Então, normalmente, né, as pessoas, elas sabem que bicarbonato de sódio é usado em bolos de chocolate,
não sabe por que às vezes, né? Mas é por isso, né? Ele dá uma maciez, porque o chocolate ele tende a ressecar a massa, né? Então o bicarbonato ele ajuda a dar essa maciez, mas ele tem que ter um ácido, então ele tem um cacau, né? Em pó, tá? Ou se você fizer uma massa branca, tiver limão e tudo, você pode usar o bicarbonato. Só que o bicarbonato sozinho, ele não vai fazer com que um bolo cresça, igual um bolo feito com fermento, tá? Então, o que acontece? Normalmente, quando receitas de bolo vai bicarbonato de sódio, vai também uma parte de fermento, não é? Para poder fazer o bolo crescer. Tá? Agora, receita de biscoito que não precisa ter, ele não vai crescer demais, aí você pode usar só bicarbonato, tá? Então, toda vez que você tiver uma receita que tiver um ácido, por exemplo, ou um bolo de chocolate, e aí ele realça também a cor de chocolate, né? Nesse meio ácido, tá? Eu sempre falo para os alunos, por exemplo, quando a gente vai fazer geleias de frutas, que a gente quer que ela mantenha a cor forte dela, bonita, uma geleia de morango, por exemplo, o que a gente usa? Limão, tá? Então, o ácido faz isso, ele realça a cor. Então, num bolo de chocolate, né, que tem o ácido do cacau em pó, né, do chocolate e o bicarbonato de sódio, ele realça a cor de chocolate. Então, por isso que quando se usa bicarbonato de sódio no bolo de chocolate, ele realça a cor de chocolate. Beleza aí, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. É tanta coisa que eu quero passar para você. Tá todo mundo adorando as dicas. Que bom. Vamos lá. Lá no Brasil. Pois é, a Kimi Sana tá falando, eu fiz um bolo com maisena, ficou bom. Né, o amido de milho. Hoje eu resumi, por exemplo, na farinha, né? Uma outra live eu vou falar de outros tipos de farinha, inclusive como substituir a farinha de trigo pela mistura de outras farinhas, tá? O amido de milho, né, a maisena, né, nossa conhecida, ela dá maciez na massa. Então, por exemplo, se você quiser deixar o seu bolo mais macio, você pode tirar uma parte da farinha de trigo e adicionar maisena, amido de milho. Ela vai ficar super leve e macia, tá? Então dá pra fazer isso. Legal, quem falou? A Kemi, legal, é isso aí, tá? Sidney, bom dia. Legal, né, no Brasil. Bom, então vamos ver aqui o que a gente tem vamos falar do chocolate, né? Já que a gente falou do cacau, tá? Bom, eu tô seguindo, tá, gente? Esse aqui também, ó, é Tansan, esse é novo, tá? Não se preocupe com os nomes que vai estar lá no post, ok? Gente, e marcas também. Eu tô mostrando aqui as marcas que normalmente eu uso, né? A farinha de trigo mesmo, eu gosto muito dessa marca da farinha de trigo. É uma farinha que acha fácil em qualquer supermercado, é uma farinha de qualidade, tá? Bom, o chocolate. Então, a gente tem o cacau em pó, né? Que é o cocoa powder. Deixa eu virar. O cocoa powder, que é aquele que é o mesmo desse aqui, né? Que eu compro em quantidade maior. O cocoa powder, ele é o cacau em pó puro. Sabe, no supermercado não tem uma caixinha da Morinaga, marronzinha, que todo mundo conhece? Aquele é chocolate, é chocolate puro, 100%, tá? Então, ele normalmente chama cocoa powder. E a gente tem o Miracle Cocoa, né? O Miracle Cocoa, ele já é tipo um achocolatado. Então, na verdade, o cacau em pó, ele é chocolate puro, né? Esse é 100%, tá? Então, ele é chocolate puro, ele não tem açúcar nenhum. Agora saiu um chocolate em pó, 70%. Então, ele quer dizer que ele tem 70% de cacau, né? E ele tem 30% de açúcar, tá? Então, na verdade, ele não é tão amargo quanto 100%,
dependendo da receita, dá para você usar. E o que você pode fazer? Diminui um pouco a quantidade de açúcar da receita, vai balanceando, né? Eu uso muito, até no brigadeiro, tudo, eu uso cacau em pó puro, 100%, tá? Então, o milho com cocoa, o que ele tem, na verdade? Ele tem açúcar, né? Normalmente ele tem açúcar e ele tem saborizantes, tá? Agora, o Nescau do Brasil, né? O Nesquik, né? Ele já tem leite em pó também, tá? Então, ele já é um chocolatado que tem açúcar, ele tem saborizantes e ele tem leite em pó. Então, ele já é doce, né? E ele é mais... deixa eu ver se dá pra vocês verem, né? Olha a diferença, né? Ele é mais clarinho, tá? Esse daqui, que é o cacau puro, olha a diferença, bem escuro e bem amargo, tá? Então, eu acho assim, nas receitas dá um bom balanço, né? No açúcar, tá? Então, o chocolate, a gente tem esses dois tipos. Claro que o cocoa powder, né? Ele tem as variações. Então, no Brasil, né? O Sidney que está no Brasil, por exemplo, se usa muito o chocolate 50%, né? Na minha época no Brasil, lá da minha avó e tudo, a gente usava o chocolate do padre, né? Ele deve ter mais ou menos essa faixa aí de 50%, tá? Então, tem as variações, né? Na quantidade de açúcar, tá? Então, dependendo da receita, você usa com mais, com menos, tá? Eu padronizei minhas receitas, normalmente eu não uso achocolatado. Algumas eu misturo um pouco, tá? Qual é o segredo, por exemplo, de se usar um cacau em pó num bolo de chocolate? Isso, fiquem atentos aí, tá? Que muita gente erra e aí faz um bolo de chocolate seco. O que acontece? Tem a receita e as pessoas querem transformar num bolo de chocolate, um bolo branco num bolo de chocolate. Aí o que elas fazem? Elas simplesmente adicionam chocolate, né? O cacau em pó. Aí o que acontece? O bolo fica seco. Não. O que você tem que fazer, gente? Você tem que tirar a quantidade de farinha de trigo e aí você acrescentar essa quantidade de chocolate. Tira uma colher de sopa de farinha de trigo, acrescenta uma colher de sopa de chocolate. Tira 2 colheres de sopa de farinha de trigo, acrescenta 2 colheres de sopa de chocolate. Então, nunca você pode adicionar chocolate em pó, principalmente o cacau em pó, puro, 100%, numa receita só acrescentar, sem tirar farinha. Não, você tem que tirar a quantidade de farinha de trigo e colocar chocolate. Aí ele fica balanceado, vai ficar fofinho, gostoso, tá? Então, vou seguir mais um pouquinho. Deixa eu ver, mais uns minutinhos. Eu já tô encerrando, tá, gente? E depois vão lá. Depois quando eu postar, eu aviso, tá? Vão lá. E aí vai estar tudo lá especificado, tá? No post. Ovo, deixa eu falar só pra gente encerrar de ovo, que eu acho uma coisa interessante aqui do Japão. O ovo, ele tem... Eu normalmente uso o ovo L nas minhas receitas, tá? E aí, eu não sei se você... Deixa eu pegar só a proporção aqui. Eu não sei se você já percebeu que numa caixa, por exemplo, tamanho L, né? Às vezes tem um ovo maior, tem um ovo menor, não é? Vocês sabem por quê? Aqui no Japão, eles pesam a caixa do ovo. Então, por exemplo, a caixa do ovo L pesa tanto. Aí eles começam a colocar o ovo. Quando ele vê que, se ele colocar aquele ovo L, né, igual os outros que ele estava colocando, vai passar do peso da caixa L, eles colocam um ovo menor. Então, sempre numa caixa L vai ter um ovo menor. Normalmente tem, né? Então, é assim. O ovo S, né, normalmente ele tem de 45 a 50 gramas sem a casca, tá? Eu tô falando sem a casca. Só a clara e a gema. O ovo M, 51 a 55 gramas. O L, que é o que eu uso, 56 a 60. Normalmente ele tem 57 gramas. E o LL tem 61 a 65 gramas. Mas, na hora que vocês vão fazer a receita, a gente, por exemplo, tem receitas que eu peso a quantidade de ovo.
Parece absurdo, mas, gente, a confeitaria, ela é exata, né? Então, dependendo da receita, um pouquinho a mais ou a menos vai interferir. Então, tem receitas que eu não preciso pesar. Dentro dessa faixa de 56 a 60 gramas, que eu tenho 4 gramas aí de diferença, não vai interferir tanto na minha receita. Mas, tem receitas que vai interferir. Então, eu peso. Quando interfere, eu peso. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês sobre o ovo, né? Eu gosto muito de saber o porquê das coisas. Não adianta você me falar uma coisa, você me explicar porquê, porque eu não vou aceitar, né? E aí, eu percebi aqui no Japão que os ovos, no verão, a clara... Meus alunos devem estar dando risada, porque tudo isso eu falo no curso para eles, já estão sabendo de qual é salteado. A clara, no verão, vocês já perceberam que ela é bem líquida? Alguém já percebeu que ela é líquida? Já perceberam, meninas? Você cozinha, Anderson? Eu cheguei agora, não percebi. Não percebeu. No verão, a clara ela é bem líquida. No inverno, ela é grossa. Né? O que isso interfere? Claro, interfere na hora que você vai bater uma clara em neve, né? A clara no inverno, ela bate muito mais rápido, ela monta muito mais rápido e bonita. No verão, ela demora mais para montar. Por quê? Porque o ovo, a clara, ela tá bem líquida. Sabe por quê? Eu fui numa granja, lá em Hokkaido, para saber. Não é possível. E tem receitas que interferem. Vai fazer macarrão no verão para você ver usando essas claras líquidas. É terrível, né? E aí eu fui saber, sabe o que é? As galinhas daqui do Japão, no verão, elas fazem dieta. Olha que chique. Sério. Então, no verão, elas têm uma alimentação mais leve, com menos gordura. No inverno, elas têm uma alimentação mais pesada, com mais gordura. Mas a gente não é assim também, né? No verão a gente só quer comer coisa leve, né? No inverno a gente quer comer, na Bahia a gente quer comer mocotó, rabada, né? Tudo pesado. E as galinhas também, gente, tá? E aí interfere na clara. Então no verão, como elas são lights, a clara é light também, né? Ela é bem líquida. E no inverno, né? A clara é mais consistente. E isso interfere diretamente nas receitas. E aí, para finalizar, a gente vai falar... o cremô de tártaro, que eu esqueci, o vidrinho, né? O cremô de tártaro, depois eu boto lá no post o vidrinho, ele serve para isso, né? E o sal, né? Você coloca uma pitada de sal na clara que você vai bater, ou o cremô de tártaro, e ele dá estabilidade, então consegue montar melhor, tá? Bom, para finalizar agora de uma vez, a gente vai falar, ó, gelatina e kanten, que é o agar-agar. Isso é usado muito na confeitaria também, né? Tá? Então, esse é o agar-agar, tá? O agar-agar, ele é de origem vegetal, ele é feito de uma alga vermelha, tá? Esse é em pozinho, tá? É em pó. E a gelatina, que é de origem animal. De que ela é feita? De músculo, de várias coisas do animal, que é tirado de peixe, né? Que é tirado a gelatina, tá? Qual é a diferença de uma e da outra? A gelatina, ela normalmente... ela não pode esquentar muito, né? Porque ela perde a função dela de endurecer. Então, qual é a função? Tanto a gelatina quanto do agar-agar? Da consistência, né? As preparações, tá? Então, a gelatina, ela não pode ferver, senão ela não endurece. Né? Quando a gente vai fazer gelatina, não vem lá água morna, água quente e água fria. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, a minha gelatina não endureceu, botei na geladeira e não endureceu. Deve ter colocado água quente demais. Aí ela perde a função, né? Então, tem que ser uma água, né, não muito quente, né? Ou uma mistura, né, um líquido não muito quente para a gelatina funcionar. E a gelatina, ela só vai endurecer na geladeira, tá? Se você fizer uma gelatina e deixar fora, ela não vai endurecer. E normalmente a gelatina... se você tira da geladeira e passa um tempo, se estiver muito quente, ela começa a derreter de novo. O kanten, né, o agar-agar, não, tá? O agar-agar, aqui tá, né, agar-agar em pó, né, kona, agar-agar, kona kanten, tá?
que é o agar-agar em pó. O agar-agar não, ele pode ferver, então a gente usa em preparações que você ferve, ele aguenta temperaturas altas e ele endurece na temperatura ambiente. E uma vez que ele endurece, ele não volta mais, né? Então, para quem está de dieta, para quem, né, tem uma preocupação com a educação alimentar e tudo, ó, né, usa isso aqui, que é bem melhor, né? E os vegetarianos, os veganos, né, que não consomem nada animal, né, usa o Canten, que é vegetal, vem de uma água, tá? De uma alga, tá? Então é isso, ó, a gelatina e o Canten. Então, isso aqui dá pra você usar tranquilo aí, né, em receitas que você vai levar pro fogo pra ferver, tá? Ok, pessoal, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. A Bruna Takehara tá falando que ela vai assistir a live várias vezes. Assista mesmo, né? Eu sei que é rápido aqui, eu quero passar muita coisa e acaba, né? O Anderson fala pra mim que as minhas lives são muito demoradas. Né, Anderson? Vocês acham demorada, gente? Desculpa, tá? Mas eu quero passar tanta coisa legal pra vocês, mas a gente vai fazendo mais lives, tá? Deixa eu ver aqui só os recadinhos pra gente finalizar, né? A Sofia Kadihara está perguntando se no blog eu vou passar sites que vendem produtos de confeitaria. Sim, eu vou colocar sites que vendem produtos de confeitaria aqui no Japão, tá? E lá no blog vai estar o nome em português, vai estar o nome em japonês, tá, gente? Em kanji, em hiromadi, né? Para vocês acharem certinho, tá? E aí eu vou passar os sites, ok? A Daniela está perguntando qual será a sua próxima live. Pois é, vamos falar rapidinho da próxima live. Venha, Anderson. A minha próxima live eu não vou estar sozinha. O Anderson me convidou pra gente estar fazendo uma live juntos, sim, né? Sim. E a gente vai falar de como adaptar, né? O paladar para a comida japonesa, porque ele fala assim, tem muita gente que chega do Brasil e não consegue comer a comida japonesa. Então a gente vai dar dicas de como você adaptar o seu paladar e vamos escolher uma receitinha legal pra gente estar fazendo aqui juntos, tá? Principalmente pra quem tá chegando agora, né? Que a gente tá... Eu não sabia metade do nome dessas coisas que você falou. Então, quem tá chegando agora fica assim, eu vou do brasileiro. Pois é. A gente acaba não se adaptando, na verdade, né? A gente fica preso no Brasil ainda, aqui no Japão. Então, eu acho que é uma coisa legal que a gente pode fazer juntos, né? Com certeza, né? Então vai ser bem legal, a gente vai preparar uma coisa bem legal pra você, bastante dicas aí, né? E uma receitinha assim, bem gostosa. Quem quiser vir assistir a live daqui, como as meninas, venham para vocês degustarem a receita feita no dia. Tem café, né? Tem café, tem bolinho, tá? Pãozinhos, tem sanduichinhos. Então venham aqui. A né? gente já está aqui, vamos ficar até a próxima live. E a próxima live vai ser no dia 13 de outubro, tá? Na sexta-feira, às 20h30, né? Horário do Japão de noite e do Brasil de manhã, ok? Então, próxima live com o Anderson Tavares. Gente, entrem no Facebook, tá? Anderson Tavares, ele tem o canal do YouTube, fala um pouquinho. Desbravando o Japão. Olá, Desbravando o Japão, né? Fala um pouquinho do seu trabalho. Eu tô contando um pouquinho da minha experiência aqui no Japão. Eu cheguei aqui faz pouco tempo, eu tô aqui há um ano e meio e não sei nada ainda de Japão. Então eu tô contando assim, todas as atrapalhadas que eu passo, né? E algumas dicas legais também. E eu convidei a Ana pra gente fazer um vídeo juntos. Eu vou fazer a live com ela, mas ela vai fazer um vídeo pro meu canal ao mesmo tempo. Então, depois eu vou trazer a live dela num formato compacto no meu canal. Você pode compartilhar no teu blog, todo mundo pode compartilhar. Legal. É legal que, assim, quem não tem muito tempo como eu, consegue assistir, né? Com certeza, né? Então, ó, acessem lá, né? Desbravando o Japão, né? No YouTube. E aí ele tá, né, com um programa lá de falando japonês, aprendendo japonês, né? Eu também não sei falar japonês. Ele tá aprendendo junto com você. Eu tô aprendendo e tô passando o que eu tô aprendendo. Tá? Então é uma troca devagar. Tem gente que fala que tá muito rápido, tem gente que fala devagar. Mas é devagar porque eu tô aprendendo devagar. É isso aí, tá? Então, próxima live, estamos aqui juntos, né? Sim. E a gente vai dar dicas bem legais pra você aí, dia 13 de outubro.
tá? Espero, sexta-feira. Espero você aí e você aqui, né? Pra tomar um cafezinho com a gente, ok? Gente, brigadão mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu só vejo aqui a tela descer, né, de pergunta. Mas depois eu vou ler todas e respondo, prometo. Se eu não conseguir, tá? Aqui. Então tá, gente, né? Mais uma vez, obrigada de coração, Portal Me, né? Por esse espaço. E espero que vocês estejam aproveitando, né? Um pouquinho que a gente passa para você, né? Compartilhem aí para a gente alcançar mais pessoas dando essas dicas, e eu acho que isso é legal, né? Então obrigada a você aí, né, que tá do outro lado aí cansado, já querendo dormir, eu aqui enrolando, né? Então brigadão mesmo e bom final de semana, né? Se cuidem, tá? E descansem para começar uma nova semana aí com muita paz, tá? Brigadão, viu, gente? Beijo no coração e até dia 13, tá? Obrigada mesmo. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, mas essa vai ser boa, tá? Eu prometo. Beijo, viu, gente? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você vai querer comer a comida dele? Sexta-feira 13? Vai ter um olho. Que eu não consigo sair. Vai conseguir já. Cadê, Ana? Gente, hoje eu tô tão enrolada aqui. Aí, Ana, vocês vão vir fantasiados? Eu posso vir fantasiado, não É sexta-feira 13. O Anderson vem fantasiado. Cadê, Anderson? Pronto. Tchau, viu, gente? Tchau. Beijo. Eu pensei